Production. Fala galera abençoada, boa noite, bom dia, boa tarde pra você. Eu sou o Rafael, tô aqui com o meu grande irmão Gustavão. Oi, pessoal. E hoje, em mais um episódio do Zoicast, eu te confesso que eu tô bastante nervoso, porque nós estamos aqui com ninguém menos do que o grande mestre Thiago Freitas, cara. Obrigado pela presença, Thiagão. Eu agradeço o convite, prazer estar com vocês, poder conversar de várias coisas, não só da palavra. É isso daí, Obrigado galera. pelo convite, uma honra estar com vocês. E eu já fiquei sabendo os negócios do Thiago aqui, né, Gustavo? Comprometedores, e hoje o Thiago vai revelar tudo. Hoje ele vai revelar tudo, né, Guga? É isso aí. Muita coisa legal aí. O povo acha que a gente só sabe de Bíblia, né? 24 horas, é só Bíblia. É uma parte importante da vida, porque a gente vive disso, né? No meu caso, vivo disso hoje, né? A Bíblia diz que quem prega o evangelho que vive do evangelho. Sim. Mas a gente também é ser humano, a gente, né? E aí quando a gente fala em off, assim, das coisas que gosta, das coisas que faz, o povo, não, você Não acredita. não tem cara disso, não. E é bom momentos como esse pra poder conversar sobre essas coisas. Sim. Legal, e aí vai uma pergunta. Quem que é o Thiago, cara? Não o Thiago, professor do Rema, mas o Thiago em si. Quem que é esse cara? Pois é, rapaz. Caseiro. Se deixar eu entro mudo, sai calado. Bem quieto na minha. Eu brinco dizendo que o púlpito, né, a pregação, o ensino é dom de Deus purinho, né? Porque fora dali, sem a unção estar operando naquele momento, sou bastante na minha, tímido, gosto das minhas coisas, como eu disse. Música, filme, série, bastante. Esporte, bastante. Pode conversar aí de futebol, de tênis, de cartola. Legal. já pegando um gancho nisso, Thiago, eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi falar que você queria ser treinador de futebol. Então, eu tava dividido entre jornalista esportivo ou treinador. Por quê? A minha ideia inicialmente era ser correspondente, né? Então, por exemplo, minha ideia era fazer faculdade de jornalismo e ser correspondente. Cobrir Copa do Mundo, Olimpíadas, talvez setorista de um clube de futebol, acompanhar o dia a dia de um clube de futebol. Mas também o treinador, né? Geralmente os meninos crescem querendo ser jogador, né? Eu joguei bola, né? Quando novo, todo menino joga bola no Brasil, né? Difícil ter um menino que não joga bola. O Rafa não tem cara de que jogava bola, não. Não tem mesmo. Não tem cara de que Depois eu jogava conto minha bola. história. Mas aí eu queria ser treinador. Eu sempre fascinado com a coisa técnica, tática, ver o jogo de um jeito diferente do que só apaixonado pelo clube, apaixonado pelo negócio. E dá pra perceber isso, pessoal, porque quem não sabe, a gente gosta muito de cartola, né, Thiago? E aí tem 3 anos que a gente acompanha o Thiago aí nesses campeonatos de cartola e o cara leva todos, cara. É analista mesmo. Eu tenho 2 anos da Liga do Verbo Nacional, tem 2 anos seguidos que eu sou campeão, e da Liga da Igreja lá em BH, sim, aqui em BH tem 3 anos seguidos que eu sou campeão. Mas tudo mesmo, e gosto muito. Tá doido aí. Qualquer Eu dia- já desisti. Qualquer nem dia acho que graça, eu vou abrir um canal no YouTube só de Uma boa. dicas pra Uma cartola. Porque eu confesso que eu olhava essas dicas pra escalar meu time. Não, tem hora que é legal, mas você acostuma, você aprende Verdade. Tem fase do jogador, tem Verdade. os scouts, tem que olhar quem produz muito scout sem depender de gol e assistência, tem uma série de coisas. Ó, que bacana, hein? O cara é uma máquina. Não é só na Não palavra, é não, só você no viu, né? palavrão. É coisa que Cartola. gosta, né? Coisa que gosta. Mas a gente vê esse seu lado estudioso na escola. Foi desde o ensino médio, ensino fundamental, estudo. Posso Conta pra contar? gente. Pode. Revela tudo. Eu passei com a ajuda dos universitários. Eita. Detestava estudar. Até 19 anos de idade, eu nunca tinha lido um livro da minha vida. Nossa. Que isso. Eu me converti. Quando eu me converti, eu tive acesso a um livro chamado Novos Limiares da Fé, um livretinho de 26 lições sobre fé. Foi a primeira vez que eu li um livro.
Antes disso, imediatamente após conversão, eu li o Novo Testamento 4 vezes em questão de 1 mês e meio, uma coisa assim. 4 vezes? 4 vezes. E aí a primeira experiência de ler um livro assim de capa a capa foi esse livro, Novos Limiares da Fé. E aí a partir de então foi tudo muito precoce, acelerado, né? Eu já imediatamente fui estudar um primeiro seminário, estudei o Carisma 2006, 2007. Em 2007 eu já ensinava na escola bíblica da igreja que eu era, a Igreja Batista do Avaí. Já ensinava na escola bíblica em 2007 e 2008 eu recebi mesmo a direção de ir para o Rema. A princípio eu não tinha vontade de fazer, vinha de uma rotina muito estressante, cansativa, e aí eu tive uma direção de Deus que eu deveria fazer o Rema, que Deus tinha para minha vida, eu estava com aquele povo, fui fazer o Rema em 2009 e 2010. Então eu estudei 2009, 2010 e 2012 eu comecei a ensinar no Rema. Esses foram anos muito intensos, né? Desde a conversão. Você teve a direção de ir pro Rema, já tinha no seu coração a questão de ser professor do Rema? Já. Na verdade, sim, as pessoas sempre perguntam, como descobrir meu chamado? É uma pergunta que o pessoal sempre faz. Bom, você vai passar por 3 fases, né? Eu aprendi isso com o Drummond. Fase da... talvez eu não saiba dizer exatamente como ele colocou no livro, mas é descoberta, qualificação e alvo. Então, na fase da descoberta, você não sabe para o que foi chamado, então você pode descobrir enquanto faz. Então, nessa fase é bom você se envolver com o que você puder se envolver na igreja local. E eu sempre digo, na igreja local, né? É ali que você vai se descobrir. Quando Paulo foi liberado pelo Espírito Santo na sua primeira viagem missionária em Atos 3, eles estavam no contexto de igreja local. Sim. Né, em Antioquia. Então, igreja local, você não sabe para o que você foi chamado, você descobre enquanto faz. Então, eu fiz muita coisa. Eu servi na música, servi em outros departamentos. Agora, se tem uma coisa que eu tenho certeza que eu não era chamado, era para crianças. Nossa, aí pensei nisso na hora. Aí já é um dom, assim, já é um outro nível. É muito elevado. Meu Deus, fiquei 2 dias, fiquei doido. Crianças, coloca lá 1 hora já, Nossa. achando que você suporta 1 hora, é difícil, é desafiador. E aí, então, eu descobri me achei na escola dominical. Porque uma das características de alguém que tem chamado para o ensino é a facilidade com que ele enxerga as coisas na escritura. E muito novo convertido, eu via a turma mais experiente, né, a liderança da igreja na escola dominical debatendo questões e conversando sobre coisas, e aquilo para mim fazia muito sentido, porque eu já vinha de ler o Novo Testamento pelo menos algumas vezes, então aquilo já começava a fazer sentido, uma coisa já começava a ligar com a outra, e dava a gente oportunidade, mesmo novo, dava oportunidade de se manifestar. E aí, então, eu comecei a perceber que eu tinha uma clareza muito grande, uma facilidade muito grande de enxergar com clareza as coisas na escritura. E então, fazendo o primeiro ano do Carisma, em 2006, isso foi muito revelador, né? E em 2007, por necessidade mesmo, que a igreja tinha, fui ensinar na escola dominical. Eu brinco dizendo que lotação máxima era 10 pessoas. 15 era assim, espetacular. O povo resolveu vir para a escola dominical. Mas foi um laboratório, né? Enquanto meus parceiros do sábado à noite estavam saindo, não que tenha alguma coisa de errado com isso, né? Mas enquanto eles estavam saindo para se divertir, eu estava estudando, porque eu tinha no domingo de manhã o compromisso com a escola dominical. Então foram anos de formação, né? E assim, na prática, tendo oportunidade, né? Não adianta nada uma liderança reconhecer um chamado e não dar oportunidade. Essas duas coisas caminham juntas, né? Ninguém precisa esperar estar 100% aperfeiçoado para poder fazer alguma coisa para Deus. A gente tem que lidar com essa dualidade, né? De um lado nós estamos caminhando para a perfeição, Paulo diz, Deus deu os dons com qual razão, com qual propósito? Até que cheguemos à unidade da fé, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós chegamos lá? Ainda não. Agora, significa que eu preciso estar perfeitamente, né, ou plenamente aperfeiçoado para poder fazer alguma coisa para Deus? Também de forma alguma não, né? Nós podemos, e fidelidade, aquilo que chega às nossas mãos,
vai fazendo com que portas se abram, né? Então, são coisas que as pessoas, é interessante elas saberem. Por exemplo, quando eu fui para a Igreja Verbo da Vida em 2009, eu estudei o Rema 9 e 10. No final do ano de 2009, eu já sabia dentro de mim que eu tinha que ir para a Igreja Verbo da Vida, que era para o meu próprio crescimento. Sim. E um dia o pastor Marcelo, ele não fez isso com outras pessoas, não é a cultura, não, né? Mas chegou para mim e disse, você vai ter que tomar a decisão de vir para a igreja. Eu com o coração muito apegado, né, à igreja que eu era, fazia de tudo, pregava, ensinava, e ir para o Verbo da Vida significava começar do zero. Mas eu sabia que aquilo era o que precisava ser feito, então eu obedeci. E fui para a Igreja Verbo da Vida. Foram os anos de 2009, 2010, 2011, servindo sem pregar. 9, 10, 11 sem pregar. Você já uma tinha vez casado? ou outra. Não, eu casei em 15. Casei em 2015. Então 9, 10, 11 sem pregar. 12 eu comecei então a ensinar na escola. Mas é lógico que eu já tinha experiência, né? Na escola dominical, 2007, 2008, ensinando todos os domingos. E também pregando na igreja. Então eu era alguém que já conhecia o púlpito. Quando se falava de performance, eu sabia o que era a performance. Eu era novo, tinha doutrina, mas não tinha experiência. Legal. Não tinha vida. Que querendo ou não, ela torna a mensagem ainda mais poderosa. Sim. Né? Uma coisa é você saber os versículos, saber os temas bíblicos, outra coisa é você ter experiência com a palavra. Como Pedro diz, provar da palavra. Né? Então eu fui para a Igreja Verbo da Vida em 2012 e eu achei que eu ia viajar o Brasil inteiro, ensinar e aquela coisa toda. Aí 2 matérias no ano inteiro. Uma em Belo Horizonte, outra em Uberlândia. 2003 eu falei, agora, é esse ano. A Escola de Ministros vem para Belo Horizonte. Eu, na condição de professor, era obrigado a fazer a Escola de Ministros, então não tinha escolha. Mais um ano sentado. Uma única matéria. Então, assim, para quem queria muito ensinar, tipo assim, eu tava falando das 3 fases, né? Então, a descoberta, a qualificação e o alvo. Na fase da qualificação, você já não se envolve com tudo. Por quê? Porque você sabe para o que foi chamado. E você também sabe para o que você não foi chamado. Então, na fase da qualificação, é o momento de você se concentrar naquilo que você sabe que você foi chamado. Então, é hora de dizer não. É lógico que você não vai perder o coração de servo. Não vai perder a disposição de servir, de fazer o que for preciso para que a igreja local avance, para que o departamento avance. Tudo bem. Mas você também sabe para o que você foi chamado. Você precisa, então, se concentrar, né, naquilo que você foi chamado. E terceira e última fase do alvo. Eu, em 2008, eu já entendia para o que eu fui chamado. Então, eu já estava na fase da qualificação. Antes de ser professor do Rema, eu já tinha 5 apostilas de justiça, 5 de realidades de nova criação. Então, assim, eu sempre digo, não espere a porta se abrir para se preparar. Esteja pronto quando ela se abrir. Sim. Porque quando a porta se abrir, você não vai ter tempo suficiente, ou não vai ter tempo hábil para se preparar de forma... se preparar com qualidade, fazer com a devida excelência. Então, se prepare. Se você tem no coração um lugar que você sabe que você vai chegar, é lógico, o Senhor te mostrando, compartilhando com você, se prepare. Não espere a porta se abrir. E, então, em 2013 eu fui fazer a escola de ministros. E então, em 2014 eu fui intensamente no Rema. E aí, esses anos já ensinando no Rema. De uma forma mais intensa, 14, 15. E aí, tudo que eu queria nos anos de 12, 13 e 14, eu experimentei no 15. Só que eu experimentei no 15... no ano 2015 e 2016. No ano de 2016, no primeiro ano de casado. Então, imagina, você no primeiro ano de casado, viajando muito, né? E aí é uma parte importante também de dizer, né? Case com alguém, se relacione com alguém que haja compatibilidade ministerial. Porque senão lá na frente vai dar ruim. O negócio vai ficar feio. Porque você chega... aquela coisa, né, daquela coisa de apaixonado, como ele é lindo, como ela é linda. Não é que isso acaba no casamento, mas tem uma hora que essa paixão... Sim. Não é que ela diminui, vamos dizer assim,
você começa a enxergar com clareza, né, as coisas. E quando a pessoa tá namorando ou tá lá fascinada pela outra, ela não enxerga essas coisas. Então, tipo assim, conversa desde já. Você tem vocação pra quê? Você tem chamado pra quê? Não, eu tenho chamado pra África. Não, eu nunca vou sair da minha cidade. Será que vai dar certo? Nossa. Não, eu tenho chamado pra Austrália, pros Estados Unidos. Eu tenho chamado pro... Paquistão. Paquistão? Cara, não gosto nem de viajar, Tião. E aí, então, graças a Deus pela Willa por entender e compreender, entendeu? Mas foram esses anos, 15, 16, 17, 18, 19, aí veio a pandemia 2021. Aí 2021 eu fiquei dentro de casa e nós curtimos, enquanto para a pandemia para alguns foram 2 anos de divórcio, de confusão dentro de casa, pra gente foi um tempo maravilhoso. Porque tudo aquilo que a gente não teve naqueles anos por causa dessa correria, né? E agora 22, né? O tempo passa tão rápido que a gente fica... E aí 21 e 22 esse ano, além das escolas remas, a escola de ministros também. Ensinar nas escolas de ministros. Então você vê que a fidelidade é aquilo que é proposto. Eu lembro que eu saía para pregar, eu não me importava de pegar 2 ônibus, metrô. Minha pastinha tem ela até lá em casa até hoje, colocar a Bíblia dentro da pastinha e a alegria era receber o convite e ter uma porta aberta. Eu lembro que em 2013 eu tinha que pagar a escola de ministros, eu recebi um convite de um pastor amigo da Igreja Batista do Tirol, que toda primeira quinta-feira do mês eu pregava lá, era uma reunião de empresários, e aí o Tolentino era pastor lá que conduzia essa reunião, ele fechou comigo o ano inteiro. Assim, o dinheiro da oferta era já parte da escola de ministros. E foi um ano inteiro saindo lá do Prado, onde eu morava, para o Tirol. Imagina. Pegava o metrô na estação estação Calafate, pegava o metrô na estação Calafate e até final, a última estação. E aí ele me pegava lá na estação, na volta a mesma coisa, me deixava no metrô, pegava de novo, todo até o Calafate. E aí é a fidelidade nessas coisas que abre portas, né? Sim. Se fosse deixar um conselho para né, fechar essa parte específica, eu não sei para o que eu fui chamado, o que eu faço? Se envolva com a igreja local, sirva os departamentos, o máximo que você puder, porque você descobre enquanto faz. Sim. E hoje em dia a gente trabalhando com jovens, a gente vê muito essa galera que quer crescer rápido, né, velho? Não sei se você repara. Mas parece que assim, o tempo que a gente vive força a gente a ser milionário antes dos 30 anos. Ou ser um sucesso antes dos 30. Isso é muito danoso, um tempo muito acelerado, né? As coisas acontecem de forma muito acelerada. Tem muita informação. Isso é uma grande bênção, né? Mas também isso acaba fazendo com que muitos entrem de forma muito precoce em áreas, em lugares que tem estações, né, que você precisa passar por elas, né? Hoje eu sempre desejei o ministério com muita ansiedade, sempre com muita ansiedade. Eu quero, eu sei que eu fui chamado, eu quero, eu sei para o que fui chamado. E isso é uma bênção? É uma bênção. Mas também, se eu não tivesse gente que me aconselhasse, olha assim, o tempo para isso, o tempo para aquilo, eu com certeza teria queimado etapas e hoje poderia talvez não estar fazendo nada do que estou fazendo, né? E poderia ter ficado pelo caminho. Então a importância de você se cercar de pessoas maduras e de pessoas que realmente querem o seu bem, né? Querem ver você acertar, querem ver você fazer aquilo que é a vontade de Deus. E várias dessas pessoas ao longo desse tempo, Manassés, o pastor Marcelo, a própria família dentro de casa, né? Minha mãe sempre foi uma grande incentivadora, né? Antes do casamento. E se cerca dessas pessoas e acolhe, né? Eu lembro que na minha época, e até o Manassés usa isso como exemplo, era eu e um outro irmão, se eu falar o nome dele vocês vão saber quem é, ou talvez não, mas não vou falar porque vai pra internet.
Mas esse irmão, nós dois, estávamos na mesma estação. Com o Manassés, o pastor Marcelo estava assumindo a igreja. Nós estávamos na mesma estação. Só que ele não se submeteu aos processos. E por não se submeter aos processos, ele ficou pelo caminho. Não está afastado do Senhor, ensina nas escolas, mas assim, pelo potencial que tinha, poderia estar fazendo muito mais, entrar por muitas outras portas. Mas lá atrás não soube se submeter aos processos. Legal. Teve algum momento na sua história que você fala assim, cara, essa correção que eu recebi foi dura, mas salvou minha vida? Alguma coisa nesse sentido? As principais correções que eu tomei foi relacionada ao púlpito, né? Sempre foram no sentido de baixar a bola. Porque eu sempre, imaturo, novo, eu sempre preguei para impressionar. No início eu pregava para impressionar. Porque eu sabia o que eu estava fazendo. Sabe, de controle da coisa. E eu fazia para impressionar. E você não prega para impressionar as pessoas, você prega para amar elas. Você prega porque você ama elas, ou pelo menos deveria ser essa a motivação. Ajudá-las a andar na vontade de Deus, ajudá-las a entender a vontade de Deus. E eu tomei muita correção nesse sentido, né? Eu pegava, sempre, depois que converti, muito estudioso, lia bastante, e pegava aquelas coisas, aquelas revelações e pregava e vou arrebentar hoje. Vou arrebentar. E tomei muita correção nesse sentido. Que eu me lembro, assim, umas 4 pelo menos. As pessoas do pastor percebiam? Marcelo. Os pastores percebiam? Ele percebia, né? Percebia, porque eu realmente queria impressionar. Eu lembro que em 2010, acho que eu contei isso no Nordeste, né? Na Conferência do Nordeste. Em 2010 estava tendo um seminário de verão, seminário de inverno, era meio do ano. Eu tava pregando o Jânio, o Herênio e o Manassés. Subiu uma nota no meu coração de que eu ia pregar. Fala sério, né? Duvidei, você acha que eu... E aí a Bárbara chegou pra mim e disse assim, nós estamos separando aqui alguns alunos para dar um testemunho do que o Rema fez na vida deles. Você tem 10 minutos, você quer? Você topa? 10 minutos falar o que o Rema fez na sua vida? Topo. Na frente dela eu disse que faria o combinado, mas por dentro eu pensei, vou arrebentar a minha chance. Nossa. Esses caras tudo na minha frente, eu vou mostrar tudo que eu sei. E pensei, vou pregar 24 matérias em 10 minutos. Nossa. 10 minutos eu preguei 24 matérias. Nossa, tá Justiça, pá, versículo. Realidades, pá, versículo. E versículo, pá, 10 minutos. Desci de lá, lembra da jovem adivinhadora em Filipos? Sim. Se esses homens são servos do Deus Altíssimo, Paulo revoltado com aquilo, aí vem uma irmã, sempre tem um, né? Você tá pronto, você arrebentou. É o seu momento. Vai dar aula no que vem. voar. E era pra eu dar aula, era pra eu começar, isso foi 2010, era pra eu começar a dar aula em 2011. Aí sabe o que aconteceu? O pastor Marcelo perdeu o prazo de indicação. Tinha um prazo limite, que era o mês de março, reunião de pastores e diretores, aí ele perdeu o prazo de indicação, e aí eu fiquei só pro ano seguinte. Perdeu de propósito? Acho que não. Eu não ia falar que perdeu. Acho que não, mas foi bom pra trabalhar no ego, né? Na arrogância, na prepotência. Eu sentava no Rema, quando eu fui fazer o Rema, eu já tinha feito carisma, eu já ensinava, já pregava e etc. Então eu já achava que era o cara. Eu sentava, eu olhava o professor falar assim, eu falava, eu ensinava melhor que isso aí. Eu ensinava melhor que isso aí. E por isso que eu tomei muita porrada nesse sentido, né? E uma das correções foi justamente depois, no dia seguinte, né? Isso foi um sábado à noite, no dia seguinte, aí o bicho pegou pro meu lado. Chamou pro gabinete? O pastor Marcelo pegou pesado. E aí você vê que a importância de você ter gente assim, né? Infelizmente hoje tem muita gente que a internet deu voz pra muita gente, tem muita gente falando muita besteira e se achando o dono da verdade, né? Fazendo afirmações, né, que não sabe nem o que tá dizendo e então se cercar e ter essas pessoas que colocam mesmo você no seu lugar e vem cá, baixa a bola, é muito importante, né? Teve uma pregação que eu assisti sua, foi naquela supervisão
de Minas Gerais. Você estava falando sobre oportunidade, aquilo me marcou muito. É que muitas vezes oportunidades chegam pra gente, mas que não são oportunidades que vêm de Deus. E aí você citou uma vez que você foi ministrar no Rio de Janeiro. Aquilo ali, quando você contou aquilo ali me marcou muito. Porque de fato você percebe mesmo que os seus olhos estão no propósito, não na oportunidade. E você citou muito Paulo, né, que não se movia pela oportunidade, né, não se movia por coisas que estavam fora do propósito. Ele tinha um propósito, que era o chamado dele, aquilo que Deus tinha para ele, e isso aí me marcou muito. Eu acredito que isso trata muito com os nossos corações. Né? Às vezes a gente recebe um convite, um propósito, uma oportunidade, fala, é o momento, é a hora. Aí quando a gente vai ver, cara, não é aí, não é nesse lugar que Deus tem para mim. Eu não acho que... Vamos lá, o tempo só faz sentido pra gente. Nós estamos presos ao tempo, passado, presente e futuro. Para Deus, o futuro é presente. Sim. Ele já viu tudo. Então, quando Deus dá uma direção, você acha que Deus muda de ideia? Muda rápido, né? Eu lembro que você em questão falou isso. de 1 ano, 2 anos. A questão é você estar seguro naquilo que você sabe que é a direção e a vontade de Deus. Por exemplo, seria financeiramente viável? Imagina, você é novo, não tem R$1 no bolso. Você recebe um convite, porque eu recebi esse convite porque a esposa desse pastor, ela tinha sido atacada por um morador de rua. Ele estava depredando um quiosque, ela foi chamar a atenção dele e ele deu uma paulada na cabeça dela, afundou o crânio. Esse negócio seríssimo. A história dessa mulher é impressionante. E aí esse pastor, a gente conversando sobre um determinado tema bíblico lá, e a minha opinião era muito parecida com a opinião que ele tinha. E aí ele disse que estava precisando de alguém para conduzir a escola dele. Ele disse que eu podia usar todas as apostilas do Rema, só ia mudar o nome, pagava salário, aluguel para morar no Rio. Eu disse, pastor, tem essa e essa direção, então não creio que Deus mudou de ideia. Então foi... Agora pensa, né? Sua carne grita. Né? E se você tivesse aceitado, né, talvez não estaria vivendo como você está vivendo hoje. Com certeza não. Se tivesse aceitado, eu teria com certeza ficado aí pelo caminho. Poderia estar fazendo alguma coisa, talvez importante, relevante, mas não naquilo que realmente é a vontade de Deus. Né? Sim. Naquilo que era o centro da vontade de Deus. Pai do céu. Ô, Thiago, tem uma coxinha aqui, tá? Eu brinquei dizendo que antes de chegar já tinha. A Ana tá rindo ali. Nós estamos com os nossos patrocinadores aí, pessoal. Eles têm vergonha, mas o negócio tá muito bom, legal demais. Quer que fala de algum patrocinador, Ana? Patrocínio da Ana Baroni. Misco Store. Pega uma coxinha. Ô, Thiago, você não comer a coxinha não, ela fica chateada. A cara dela pra você ali. Depois. Graças a Deus. E hoje em dia, né, cara, passou por isso tudo, né, passou pela prova dando glória a Deus. E hoje o cara tá pregando aí Brasil todo. Já pregou onde no mundo? Portugal, Angola? Portugal, Angola e Israel. Israel foi em 2016. Eu tinha ido a uma cidade chamada Cunha, interior de São Paulo. Acho que é uma coisa assim. E aí, eu tinha uma vontade muito grande de ir a Israel. E aí o pastor, ele disse assim, ele me deu uma palavra. Ele disse, Deus leva a Israel quem ama Israel. E eu guardei aquela palavra. E tipo assim, eu não queria ir a Israel, porque Israel é lugar santo, a terra santa, a presença de Deus está só em Israel. Não, eu queria Israel para entender geografia, para entender a história, para ler os relatos bíblicos onde eles aconteceram. É muito diferente. Depois que você vai, você olha para a Bíblia, é muito diferente. E então, eu estava dando aula no Rema e uma irmã, no final da aula, chegou para mim e falou assim, Deus me mandou eu te dar uma viagem para Israel. Só que eu estava perto de casar e aí ela descobriu que eu ia casar, então ela disse, vocês vão casar, né? Escolhe um lugar que vocês querem ir de lua de mel que eu vou dar para vocês a viagem. Eu não ia de lua de mel para Israel, né? Não dá, né? Passou a história, acabou que a gente resolveu ir para um outro destino e etc. E aí ficou a questão de Israel. Final de um culto, coisa mais assim
inesperada. Final de um culto de manhã na igreja lá, um irmão chegou pra mim e falou assim, você tá estudando o quê? Tá lendo o quê? Ah, isso, aquilo. Ele falou, Deus mandou te levar pra Israel. Nossa. Eu lembro que eu viajei pra Israel dia 16 de maio, um voo de São Paulo pra Turquia. Dia 17, que eu faço aniversário 17 de maio. Dia 17 de maio eu tava no aeroporto em Istambul, esperando a conexão pra Tel Aviv. Olha só. Foram 7 dias em Israel. 7 dias não dá pra ver tudo, mas deu pra ver muita coisa legal. E como eu disse, que era a minha vontade, né? Entender muita coisa. E ler os relatos. Nós estávamos em um grupo pequeno, que tornava mais agradável ainda a viagem, né? Porque você tá num grupo grande, Sim. muita gente quer muita coisa, e aquilo. Aí nós estávamos em 5 pessoas. 5 pessoas, cada lugar específico. Li o relato bíblico ali, foi uma experiência maravilhosa. Você disse Angola, Portugal, Israel? Angola. Eu ia ao Japão em 2020, já tava com passagem comprada, o processo de visto já, mas não deu certo por causa da pandemia. Portugal e Angola foi para dar aula. Portugal na verdade foi para estabelecer o nosso programa de treinamento em uma das igrejas, Verbo da Vida lá. Portugal também foram 7 dias. Angola foi mais tempo, né? Angola fui 2 vezes dar aula, uma para treinamento de professores e aula, e outra só para treinamento, outra só para aula. E aí fica mais tempo, você coloca aí um dia antes, você tem que chegar, né? E geralmente viaja no final da aula. A aula acaba 7 horas da noite, você tem um voo para o Brasil meia-noite, aí dá uns 16, 17 dias. E na Angola, como é que é? Como as pessoas recebem a palavra? Angola, quando se fala de Angola, a gente pensa num povo muito alegre, né? Assim, o povo é muito fervoroso. Os caras na aula, assim, os caras tinham as revelações, eles jogavam a Bíblia pro alto, o caderno pro alto. Olha só. Chegava o entendimento, a compreensão. Eu lembro por causa a Angola, a realidade é muito diferente, né? Então eles são muito diurnos. A vida na cidade, em Luanda, começa muito cedo. Eu lembro de ir pregar num culto que começava às 6h30 da manhã. Misericórdia. 6h30 da manhã começava Não. a reunião. Numa outra igreja que eu fui, essa igreja começava por volta de 9 horas da manhã, mas o culto acabava 2 horas da tarde. Eita. Então eu cheguei ali perto de 10 horas, que era a hora de pregar, e depois fui embora, porque o pessoal falou, não precisa ficar aqui não, porque a reunião vai até 2 horas da tarde, 2h30. Um calor. Que bacana. Povo muito apaixonado pelo Senhor, muito apaixonado pela palavra. Sim, é impressionante. E assim, eles não têm acesso às coisas que nós temos, né? A internet é muito cara. O Luanda é um dos custos de vida mais caros do mundo. Então a internet é artigo de luxo, né? Então eles não têm acesso às coisas que nós temos, à facilidade com que nós temos. E quando a gente chega lá para levar o que a gente carrega, eles ficam tão agradecidos. A gente precisa disso aqui. Precisa disso. É impressionante. É uma experiência assim que marca mesmo a vida. Eu aconselho. Se puder ir, vá na Baluarte, vá na aldeia Inicia. Eu não tive a oportunidade de ir, mas é um povo, é uma experiência inesquecível. Eu lembro de uma ocasião, a gente estava andando no bairro lá onde é a Baluarte, e aí estávamos eu, o Marcos Freire, a Luma, o pai da Luma, o Jones, e tinha um outro irmão que estava com a gente, e lá eles têm chama fungi, uma farinha. Então, em determinado lugar da cidade, a pobreza é muito grande, muito grande. E eles só tem aquilo para comer. E aí nós passamos na frente de uma determinada casa, e a mulher com a barraquinha montada vendendo fungi. E a Luma chegou para ela e começou a conversar, e ela foi e disse assim, eu queria te dar, o Senhor mandou te dar de oferta. E pegou daqueles sacos com o fungi que ela estava vendendo e deu de oferta para a Luma. Olha só. Meu Deus do céu, né? Impressionante, né? Impressionante. A mulher vai saber, aquilo ali era a comida dela e dos filhos.
a mulher, ela tem muitos filhos na Angola, né? Porque é mal visto pra mulher, é cultural, né? É mal visto pra mulher se ela não tiver muitos filhos. E aí, muitas mães têm que trabalhar para sustentar a casa, e aí você vê lá a escadinha, né? Às vezes a menina de 10 anos tem que cuidar da irmã de 6, de 5. Nossa, outra realidade. Uma realidade completamente diferente. diferente. Eu, quando eu voltei da Angola, o banho era 5 minutos, no máximo. De verdade. Água é muito caro. A maioria dos bairros, muitos lugares, você não tem água encanada. Você tem que ter um poço, comprar água. Isso. É um negócio assim, uma realidade completamente diferente. Coisas que mínimos, saneamento básico, assim, não tem nada disso. É outra realidade, outra realidade. Eu aconselho, se um dia puder ir, vá ter essa experiência, ver de perto, você volta valorizando muita coisa que a gente tem aqui. Pra gente é tão normal. É tão normal. Uma Coca-Cola dessa aqui, falei. Nossa, patrocinador Coca-Cola. Corta isso aí depois. Obrigado. Um refrigerante desse aqui, pra gente é a coisa mais normal do mundo, mas tem gente lá que talvez nunca soube qual é o gosto disso. Que isso. É uma Que realidade meio realidade, cara. Tão diferente. caro que é. O Jones, de vez em quando eles viajam, eles mostram a realidade, né? É, eu acompanho bastante. Ele teve uma das últimas viagens que eles fizeram, eles mostraram lá 6 ou 5 tomates, 45 mil kwanzas, que é a A moeda. moeda de lá. 45 mil kwanzas é igual a 47 reais. Nossa. 44, depende aí do câmbio. Imagina, 5 tomates. Misericórdia. Que isso. Misericórdia. Uma realidade completamente diferente. Como eu disse, a gente, quando volta de lá, valoriza, né? Muita coisa que a gente tem. E a grade do Rema, ela é parecida com a do Brasil? É, Matérias, hoje- carga horária. Hoje a escola lá é a Escola Verbo da Vida, né? É tudo muito parecido. A estrutura, o formato, a carga horária, as matérias, é tudo muito parecido. Só o nome que é diferente. E aí por questões relacionadas à burocracia de governo e etc. Legal. Estados Unidos você já teve? Não, Estados Unidos não. Estados Unidos a gente tá mexendo com visto agora. Vamos lá. Talvez ir a setembro e Estados Unidos. Eu não tenho tanta vontade assim. Eu não você Nossa, tem? eu gosto demais, cara. Eu não tenho tanta vontade não. A Willa tem mais. Ela tem mais vontade do que eu, então fazer por ela, né? A cunhada dela tem parente em Nova York. É fácil elas receberem a gente na casa delas lá e nós estamos nesse processo aí. Por causa da pandemia estava um pouco demorado, né? O processo todo para tirar o visto. Ficou muito acumulado, né? As entrevistas e nós estamos aí tentando para talvez viajar no mês de setembro. Você vai conseguir, se Deus quiser. Em nome de Você vai Jesus. gostar de lá, né? É muito bom. Muito bom. O Rafael queria morar lá, ué. Queria Foi morar? passear lá, não quis voltar mais, não. Não queria Fui voltar, onde? não, rapaz. Fui pra Boston. Boston? Aí, olha que você não foi para Miami, né? Só que foi no verão também, né? Ah, Tem esse ponto. Eu vi aquele negócio assim, gente, isso daí é bom demais. eu gostei muito de Portugal, eu gostei muito de Istambul. Istambul é uma cidade fascinante. É mesmo? É impressionante, impressionante. Portugal também. Tem a questão da facilidade da língua, né? Uhum. Muda muita coisa. Mas é muito bonito. A realidade de vida é outra. O que é caro em Portugal, pelo menos eu falo 2018, quando eu fui. Caro é moradia, mas comida, roupa, carro. Portugal, eu tive a oportunidade para lá, né? Quando eu parei de jogar bola, eu recebi uma proposta para ir para Portugal. E eu- Um Ó, ano as depois que eu tinha oportunidades, parado. né? Sério. Oportunidades. Graças a Deus você não foi, né? Graças a Deus, eu não fui. Continua abençoando Esqueci nós- o nome do as time. nossas vidas. Esqueci o nome do time. O olhinho dele fica até vermelho. Era gente, olha só, Estoril. quase- Estoril de Estoril. Portugal. É um time Estoril de tradicional. Portugal. Né? Era. Time Estoril de tradicional. Quase chora falando isso. Não, tô resolvido já. Graças a Deus. Amém.
E falando em futebol, Thiago, eu tô sabendo que você tem meio que uma paixão por um time determinado aí, né? Não fica chateado, não. Não fica chateado, não. Costuma. Menor de Minas, Gustavo? Olha aí, ó. Menor de Minas. Ó, a grande verdade é que o Atlético ele mudou de patamar quando o Calil foi presidente. Isso aí Todo não tem mundo, como mesmo negar. sendo cruzeirense, Não tem como negar. pode afirmar que o Atlético mudou de patamar, a mentalidade. Eu lembro de uma entrevista do Vanderlei Luxemburgo falando que o Calil ele era um dirigente diferenciado, que estava com a cabeça à frente do seu tempo. E então o Calil mudou o patamar do Atlético. E eu já sofri muito com esse time. Eu lembro que eu tinha minha mãe, O jogo virou, cara. eu não cresci com meu pai. E minha mãe, ela tinha o ex-marido dela, e a família toda dele era cruzeirense. E eu lembro que eles tentaram de todo jeito me transformar em cruzeirense. Eles me levaram uma vez, eu era muito novo, me levaram em Cruzeiro e América, no Mineirão. O Ronaldo Fenômeno era atacante ainda do Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou de 6-1. O Ronaldo fez os 6 gols. Você não virou cruzeirense. Não virei cruzeirense. E aí, então, esse ex-marido da minha mãe, ele era atleticano. Então, a família toda era cruzeirense, mas ele era atleticano. E aí eu lembro que ele me levou um dia no Atlético e Santos, na geral, um Mineirão lotado. Foi Robinho, tá? amor à primeira vista. Não, é antes, bem antes Bem disso. antes. O Robinho é 2000. Acho que é 2000. 2000? Não, 2001. Será? Mais ou menos Por isso. aí, né? 2002. Não, acho que é pra mais. frente. Acho que é pra frente. 2006. Eu acho que é 6, 7. Acho que é isso mesmo. Porque 2003 o Cruzeiro foi campeão. Eu lembro a semifinal da Copa do Brasil, Atlético e Santos, né? Era quartas ou semi, era uma coisa assim. O primeiro jogo foi no Mineirão, o Atlético ganhou de 3-2, era aquele time lá do Santos de Ganso, de Neymar, de Robinho e de André. Era encardido esse Eu lembro time, desse né? jogo. O Atlético ganhou no Mineirão Perdeu lá. de 3-2 e depois perdeu lá de 3-1. Neymar fez um golaço. Correia fez o gol do Atlético fora da área. A pergunta: no Mineirão, você é mais quietinho ou aquele cara que Ixi, eu quero saber também. canta, Prepara o vibra? Eu sou alucinado, fanático. Eu brinco dizendo que eu melhorei depois que eu casei, que a Willa não gosta muito. Mulher sabe. Não gosta muito, mas alucinado, fanático. De gritar, de fazer gol, abraçar todo mundo. Um dia o Elias, tem um amigo lá na igreja, o Elias Flecha, atleticano roxo, igual eu. A gente disputa quem é mais roxo. Eu acho que ele é mais do que eu. Ele chegou um dia pra Willa e falou assim: Willa, eu não acreditei que eu vi o Thiago no Mineirão, não. É outra pessoa. Como assim? É outra pessoa. É muito legal, cara. Eu lembro de ter que sair pra pregar e de deixar o terno no porta-mala, de ir pro Mineirão 4 horas. Eu lembro de 2009, o Atlético era aquele Atlético de Celso Rotti, Tardelli, a primeira passagem do Tardelli tava voando no Atlético. O time do Cruzeiro essa época era bom também, tá? Era bom também. Eles perderam a final da Libertadores. Mas o Atlético, ele tava para ser campeão brasileiro. Faltavam 5 jogos. Lembra. Eu lembro de uma entrevista do Celso Rotti. O jornalista perguntou para ele qual eram as pretensões do Atlético. O Celso Rotti disse: nós vamos ser campeões. Faltavam 5 jogos. O Atlético ia jogar com Flamengo no Mineirão, ia jogar com Coritiba no Couto Pereira, Internacional no Mineirão, Palmeiras no Parque Antártica e Corinthians no Mineirão. Dos 5 jogos, 3 eram em casa: Flamengo, Internacional e Corinthians. O Atlético precisava ganhar dos 3 jogos para não depender de ninguém para ser campeão. O Atlético perdeu 5. Coração. O Atlético perdeu no Mineirão. 5, O Atlético perdeu no Mineirão pro Flamengo de 3-1. O Petkovic fez um gol olímpico, o primeiro. O Maldonado fez o segundo de fora da área. Acho que eu tô lembrando desse jogo. O Tardelli descontou. E depois o Adriano Imperador fez o terceiro. Léo Moura cruzou da direita e o Adriano Imperador fez o gol de cabeça. Foi 3-1 Flamengo aqui no Mineirão. Tava no Mineirão. Esse Flamengo era um timaço. O flamenguista tá cornetando ali. Aqui comentando. Inclusive o Flamengo foi campeão nesse ano. Foi, eu lembro que o Flamengo tava pra cair. Foi campeão brasileiro. Teve uma arrancada, foi campeão brasileiro. Violenta. Aí saiu pra jogar. Sim. Saiu pra jogar com Coritiba no Couto Pereira, perdeu de 1-0. Voltou pra jogar com o Internacional no Mineirão e perdeu de 1-0 pro Internacional. Eu lembro que ao final do jogo o Correia deu uma entrevista polêmica dizendo que vocês deveriam estar satisfeitos.
esses anos pra trás, ele lutando pra não cair, não jogou mais pelo Atlético depois dessa entrevista. Igual o Thiago Neves. Saiu pra jogar com o Palmeiras no Parque Antártico, perdeu. O Diego Souza fez um gol do meio do campo. Ah, eu lembro desse gol. Esse E gol que levantou ele, né, no futebol. E jogou a última partida com o Corinthians debaixo de um pé d'água no Mineirão, que perdeu pro Corinthians também. Então eram 5 jogos, o Atlético precisava ganhar 3 para ser campeão. Eu lembro que esse ano eu fui todos os jogos do Atlético no Mineirão. Todos os jogos em casa eu fui. Depois desse Desde o título Campeonato aí, Mineiro até... eu acho que eu nunca mais vou ver o Galo ser campeão brasileiro. Aí isso foi 2009, né, se eu não me engano. Foi uma coisa assim. Foi mais ou menos aí. Acho que foi 2009. Mas aí os ares mudaram, né? As coisas mudaram quando o Calil foi presidente em 2013. 2012, né? Ele começou com a gestão dele. Foi 12. De repente 13, aparece o Libertadores. Ronaldinho na cidade do Galo. O Ronaldinho tinha voltado pro Brasil, jogado no Flamengo, debaixo de muitas críticas, né? O pessoal pegando muito no pé dele, ganhando uma fortuna. Ele vai pro Atlético. E no Atlético não precisa nem falar, todo mundo sabe o tanto que ele jogou bola no Atlético. O Atlético é campeão da Libertadores 2013. A gente tava brincando, eu tava brincando dizendo isso aqui antes da gente começar. Uma das maiores sensações da minha vida, uma das melhores sensações da minha vida foi o Vitor pegar aquele pênalti do Riascos. Uma das piores da minha vida. Foi uma das melhores sensações da minha vida. Depois, 2012, o Atlético já tinha sido vice-campeão brasileiro. O Fluminense foi campeão brasileiro. O Atlético Já tava batendo na trave ali já. O Atlético tinha aquele time com... Era o Bernard, o Ronaldinho, o Jô. O Tardelli veio só em 2013, né? Que aí o Tardelli... que aí o Bernard, acho que foi... Era Tardelli, Ronaldinho, Bernard e Jô. Era esse quarteto na frente. E 2014, então, o Atlético é campeão da Copa do Brasil em cima do Cruzeiro. Um time aí. Só que assim, a gente precisa lembrar que o Atlético teve 2 viradas impressionantes, né? Contra Corinthians e contra Flamengo, né? Tava escrito, né? Tinha que ser campeão. Eu lembro que eu tava em Vitória, ensinando no Rema, e acabou a aula, correndo pra dentro do carro, ligo o rádio, procurando a rádio pra escutar o jogo, gol do Flamengo. O Atlético precisava fazer 4 gols. E eu lembro que o Luan fez o 4º gol aos 40 minutos do segundo tempo. E o Atlético então classificou. Mas o Atlético já acostumou ali, né? 2013, 2014 já tava acostumado, porque a Libertadores também... Acho que o gol que levou pra prorrogação, acho que foi aos 40 do Leonardo Silva. Foi o Leonardo Silva, né? O Muito atleticano sofrimento. tem que ser bem... Tem que estar com o coração É em muito dia, porque sofrimento. senão, filho... Será que muito atleticano infartou nessa época? Nossa. Agora mudou de patamar. Agora né? mudou, né? Agora aqui, ó. Agora tá desse lado. Tranquilo. Esse ano a gente vai ser campeão da Libertadores. Será? Thiago Freitas tá liberando a profecia? Vai ser campeão da Libertadores. Mas eu tava falando com um amigo meu que essa Libertadores do ano passado foi a mais fácil pro Atlético ganhar. Foi mais fácil do que a Libertadores 2013. Eu vi um atleticano brincando dizendo que o Natan é igual um acidente de avião, né? É muito seguro, mas quando erra, porque o Atlético só saiu porque o Natan foi tentar tomar a frente acho que é o Wesley, né? O atacante do Palmeiras. O Gabriel Veron. Wesley? Acho que era o Wesley, o Gabriel Veron. Gabriel Veron e o Dudu fez. Ele tentou tomar a frente ele tinha no acabado corpo. de entrar. Tinha acabado de entrar, foi tentar tomar a frente no corpo, e então ele foi mais veloz do que ele, cruzou, o Dudu fez o gol. E aí, se o Hulk faz aquele gol em São Paulo, de pênalti, que ele perde, ia ser o outra Atlético história. Era finalista e seria campeão em cima do Flamengo. Sim. O Atlético tava jogando mais bola que o Flamengo. E o Vargas também perdeu um gol. Perdeu, ia falar agora. Logo depois que ele fez, ele... Mas eu não sei se esse seu lado treinador técnico que você gosta. Mas assim, eu acho que o Atlético, depois que ele fez o gol, ele se portou de uma forma muito errada. Porque na hora que ele fez o primeiro gol, ele já quis logo fazer o segundo. Eu acho que se ele tivesse colocado a bola no chão, rodar a bola, cadenciar o jogo, ia chamar mais o time do Palmeiras. Aí o que aconteceu? O Atlético foi pra cima, um contra-ataque. Tomou o gol. É bem diferente o Atlético do Sampaoli e do Cuca, né? O Atlético do Sampaoli, ele era um Atlético que só jogava em cima do adversário, né? Eu me lembro o Atlético e Bahia em Salvador. O Atlético amassa o Bahia no primeiro tempo, perde não sei quantos gols, e no segundo tempo toma 3 gols de contra-ataque. Então, tipo assim, era um time que não passava uma segurança financeira, uma segurança defensiva.
Já o Cuca não, o time do Cuca já era mais organizado, né? Então, assim, eu acredito também que foi um Eu falo equívoco, assim, né? não é recuar, é cadenciar, Não, claro. tocar a bola. Você tem jogador de velocidade nas duas pontas, né? Você tem Keno numa ponta, você tem Savarino na outra. E você encaixa o contra-ataque ali e mata o jogo, né? Mata o jogo. Acho que faltou isso pro Atlético. Do outro lado, eu achei que o treinador do Palmeiras muito inteligente. É inteligente, né? Jogou por uma bola, né? Jogou por uma bola. O Felipe Melo acabou com o jogo, na minha opinião. É. Anulou o Hulk. O Hulk, no segundo jogo, pra mim, ele não fez absolutamente nada. É muito estudioso, né? Ele é muito estudioso. Os caras são muito estudiosos, Muito de bola e... Tem muito profissional, o Thiagão, por trás ali. Analista. O negócio é bacana. Imagina. Graças a Deus a gente se guiou ao Senhor. E Ele tá perdido na conversa. Eu não sei do que eles estão falando. Vou falar de basquete. Ele Eu gosta. no mínimo vou saber, não, porque eu tô... bem basquete eu desligado. também acho que não sei, não. Eu também não sei Sabe, nada. O nosso diretor Da ali massa sabe. gosta. Sabe? Nosso diretor gosta. Mas é legal demais. É, cara. Que casamento, Thiagão? Como é que foi que você conheceu a senhora Willa? A Willa é do Espírito Santo. Ô, glória. Uma cidade chamada... Eu entendi a piada. Desculpa, cara, desculpa. Não resisti. Ela é de uma cidade chamada Itarana. Itarana, interior do Espírito Santo. O Gustavo teve a oportunidade de conhecer o pessoal lá, né? Sensacional. Não chegou a ir a Itarana, Itarana mas não. foi na... Eu fui próximo, eu fui embaixo do Guandu. Fica a 2 horas. 2 horas, exatamente. Meus sogros são pastores na igreja lá. E ela então veio estudar em Belo Horizonte. Ela veio estudar o Ela carisma. veio estudar o carisma em Belo Horizonte. E aí teve uma direção de ficar e continuar. E eu conheci ela através do Rafael. 2011, talvez, não sei. Ah, então você não conheceu ela no carisma. Não. Eu já tinha... Olha. Carisma eu estudei 6 e 7. 6 e 7. Conheci ela através do Rafael. Na verdade, eu estava estudando para dar aula de escatologia. E aí eu precisava ver como eu me daria com o assunto, né? Então, falei, cara, eu preciso ensinar escatologia. E aí reuni um grupo de amigos lá. E aí ela e umas outras 2 amigas começaram a frequentar também esses estudos que a gente estava fazendo sobre escatologia. Aí a gente ficou amigo. Começamos a namorar em dezembro de 2013, casamos em dezembro de 2013, início de 2014 e casamos em 2015. Que ano, 2013, hein? 2013. Campeão da Libertadores, encontrou a prometida. 2013 foi um Foi ano ótimo, maravilhoso. Maravilhoso. Graças a Deus. Aí nos casamos em 2015, 6 anos, né? Esse ano faz 7 anos, 2 de outubro desse ano faz 7 anos já, acho. Isso. Bem diferente em muitas coisas, mas muito parecido em outras, né? Tipo o quê? Willa, nós queremos você aqui nos 8 casts, tá? Muito diferente, personalidade, né? A Willa é italiana, né? Então, senta na mesa, conversa, fala, conversa. Ela é bem parecida com o pessoal da nossa família. Por isso que ela gosta muito. Ela fala que se identifica muito, porque é muito parecido com as coisas que ela gosta, aquela coisa da família inteira reunida. Preza e valoriza muito isso, né? Uma das coisas que eu mais não posso dizer, o que mais fez querer levar adiante o relacionamento era ver a forma que ela tratava a família, ver a forma que ela tratava os pais, os irmãos. Eu sabia que era a mesma forma que seria quando a gente se casasse. Quando eu estive lá, deu pra perceber mesmo, porque ela sempre mandava, como é que foi? Minha mãe, meu pai e meus irmãos. E a gente contava tudo o que aconteceu. Bastante ligado a eles mesmo. Uma grande bênção. Esse ano você não vai, né? Esse ano não. O Juninho vai, né? O Juninho vai. Juninho vai? Sexta-feira. Que O Juninho tá bênção. lá. Que bênção. Isso. Thiagão. E falando em escatologia, que você comentou, né? Ele Ele ia perder a falou oportunidade. Ele não ia perder a oportunidade. Eu quero saber de Deixados para Trás. Me fala desse filme. Tem uma galera que não assistiu esse filme ainda, mas eu sei que você já viu. Me conta essa história. Eu converti assistindo esse filme. Né? Olha aí, Jesus, que mistério. Eu tocava na noite. Vem de família de músico. Meu primo é músico. Eu lembro de ter aprendido os primeiros acordes com ele.
E aí um dia, minha mãe sempre falava comigo, vou pra igreja. Minha mãe já foi tudo, né? Foi mormon, foi espírita. E aí a gente morava num bairro lá em Salgado Filho, em Belo Horizonte. E aí tinha uma igreja batista, ela começou a frequentar essa igreja. E ela sempre chamava, vamos pra igreja, vamos pra igreja. Eu nunca ia pra igreja. Um dia ela falou, não, é um filme. Eu fui ver o tal do filme. Cheguei lá, era esse filme. Não lembro. É estratégia, né? Não lembro. Deixa eu... Cara, O filme. Olha, eu sou terrível com nome e data. Nome e data eu sou terrível. Pra eu lembrar o nome de alguém, eu tenho que conviver bastante com a pessoa. Pra lembrar o nome da pessoa. Sério, terrível, terrível. Às vezes a Willa me salva. Qual que é o nome do fulano mesmo? Qual é o nome do... Ainda bem que é crente, você pode falar irmão. É, Amado, salva, né? É o básico. Aí salva. Mas aí eu fui então assistir esse filme, aí sol queimando os homens, sol intenso, calor. Aquilo ali já Fiquei apavorado, nem dormiu. morrendo de medo. No final, lembro até hoje, o pastor depois falou de entregar a vida a Jesus. Falei, se é entregar a vida a Jesus, garante, tá livre disso aí. Eu tô dentro Tô disso aí. dentro desse negócio. Nem entendi muito, né, o que tava acontecendo, mas graças a Deus deu certo. Ferramenta evangelística. Esses dias pra trás eu coloquei lá em casa, né? O primeiro, que é do arrebatamento, e Bianca tava no sofá. Eu, olha lá, Bianca, ó, o que vai acontecer com o pessoal que não aceitar Jesus? Ela ficou boazinha o dia todo, rapaz. Rapaz, eu vou sumir? Então, Eu vou pro céu? Eu, você tá obediente? Eu vou pro céu, papai. Vou pro céu, Então uma rapaz. tática aí pros pais, né? Fica a dica Fica a aí, dica. pai. Aí acabou que quando eu tive a matéria no Rema em 2010, eu fiquei muito fascinado com o assunto, com o tema. Eu já tinha tido no Carisma, mas foi meio bagunçado. Eu talvez não tinha maturidade ainda para entender. Em 2010, quando eu tive a matéria, aí sim, foi fascinante, foi surpreendente. Desde então eu fiquei apaixonado pelo assunto, pelo tema. E aí todos esses anos, não só estudando, como também compartilhando, né, essas verdades, né? E a sua experiência dando a primeira vez a matéria? Foi Foi em legal. 2014. 2014. Eu já tinha tido os cobaias, né? Antes de ensinar o Rema, né? Então, assim, eu já sabia me relacionar com o assunto, com o tempo que eu tinha para poder compartilhar. Então, foi bem de boa, bem tranquilo. E na parte da escatologia, assim, não sei se você tem um assunto que você gosta mais de tratar. Dentro da escatologia, qual que é que mais mexe Olha, com você? Eu tenho... são fases. Por exemplo, comigo a ressurreição dos mortos. A Mexe muito comigo. ressurreição ela é surpreendente, ela é impressionante. Porque se você consegue provar que a ressurreição aconteceu, tudo bem, pra gente é uma questão de fé. Mas se você consegue provar que ela aconteceu, porque se não tem ressurreição, o cristianismo desmorona. Agora, se tem ressurreição, Sim. se ela de fato aconteceu, porque ao longo do tempo, o cristianismo, quando o assunto é atacar o cristianismo, se ataca a ressurreição. Você olha para as crenças do mundo antigo, a palavra ressurreição ela não existia, exceto no mundo judeu. No mundo judeu, tirando os saduceus, eles criam a ressurreição. Ressurreição para o judeu é uma verdade antiga. O profeta Isaías falou de ressurreição, o profeta Daniel falou de ressurreição. Você vai para o mundo pagão não tem ressurreição. A palavra ressurreição não aparece. Pelo contrário, eles acreditavam que qualquer que fosse a realidade experimentada no além, não existia ressurreição, não envolvia ressurreição. Aí vem Jesus e ele então redefine a crença na ressurreição, porém afirmando que ele seria o primeiro a ressurgir dos mortos. Ninguém entendeu nada. Marcos 9, eles descem no Monte da Transfiguração. Lembra da Transfiguração? Sim. Eles descem, Jesus diz assim, não conta nada a ninguém, Marcos 9, verso 9 e 10. Não conte nada a ninguém até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. A Bíblia diz que eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que era ressuscitar dentre os mortos. Que negócio é esse de ressuscitar dentre os mortos? Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, Senhor, Marta disse, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse, seu irmão há de ressurgir. Eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição do último dia. O que Marta expressa? A crença que era popular Sim. no pensamento e nas tradições judaicas. A crença na ressurreição do último dia. O Messias vem, seu povo ressuscita. Você vai a Israel, no alto do Monte das Oliveiras tem um cemitério.
Por quê? A profecia diz que os seus pés estará sobre o alto do Monte das Oliveiras. E em conexão com a vinda do Messias, os mortos ressuscitam. Então, Marta expressa o que era a crença popular no pensamento hebreu. Só que vem Jesus e diz assim, não conte nada a ninguém até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Ninguém entendeu nada. Jesus diz assim para... lembra da Marcos 16? Quem o povo diz que eu sou? Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí, logo imediatamente, os versículos seguintes, ele fala, ser morto, ressurgir ao terceiro dia. Pedro diz, isso não vai te acontecer, Senhor. Eles não imaginavam que Jesus fosse morrer. Quanto mais ressuscitar, o que eles esperavam? Jesus que fosse tirá-los das mãos do Império Romano, fosse restabelecer para Israel sua autonomia política e religiosa. Ele é o Messias, ele é o Messias. Eles estão andando com esse camarada que anda sobre o mar, vento e mar e obedece, leproso é purificado, espíritos malignos batem em retirada. Ele é o Messias, ele é o Messias. Eu sempre digo, lá por dentro tá a pergunta, é agora que vai tomar o poder? É agora que vai tirar Roma do poder? Quando Jesus ressuscita, qual é a pergunta dos discípulos para o Senhor? João batizou com água, vocês serão batizados com o Espírito Santo muito depois desses dias. Aí os discípulos eles perguntam, é até engraçado, Senhor, será este o tempo que restaura o reino de Israel? Atos 1, Era o que eles 5, esperavam. 6, né? Era o que eles esperavam. Então vamos lá. Ele é o Messias, ele é o Messias, ele é o Messias, vai tomar o poder agora, que vai tomar o poder agora, que vai tomar o poder. Aí ele vai e morre de forma vergonhosa e brutal nas mãos dos romanos. Imagina que foi a crucificação para esses discípulos. Embarcamos numa canoa furada. A gente tem a sorte de escapar com vida. Ele não era Messias coisa nenhuma. E aí vem então a notícia de que o túmulo está vazio. Eles receberam com alegria, creram? É só ler os evangelhos cuidadosamente. Marcos diz que eles riram. A gente conhece Tomé, né? E se esquece dos outros discípulos. Marcos diz que eles riram das mulheres. Mas então as portas estão trancadas e ele aparece no meio dos discípulos. Chega para Tomé e diz, vem cá, põe a mão. Não seja incrédulo, mas crente. Então a ressurreição marca a vida desses discípulos de uma forma absoluta. Pedro vê muitos milagres, anda por sobre o mar, mas é um covarde e nega Jesus. Depois da ressurreição, Pedro é crucificado de cabeça para baixo. E Jesus falou isso para ele. Quando você era mais novo, você te cingias a você mesmo, te conduzir para onde você queria. Quando você for velho, você vai estender as mãos, o outro vai te levar para um lugar para onde você não quer ir. E Jesus se referia ao tipo de morte com que Pedro haveria de glorificar a Deus. O que mudou a vida desse camarada? O que marcou a vida desse camarada? Como explicar? Paulo, um assassino, blasfemo, perseguidor, insolente, perseguia os crentes por cidades estranhas, obrigava-os a blasfemar, dava o seu voto quando eles eram mortos, exterminava os crentes. De repente esse camarada aparece proclamando que Jesus é o Cristo. É preso, é açoitado, fome, perigo, nudez. Aos Coríntios ele diz, nós os expomos a perigo a toda hora. Se não há ressurreição dos mortos, por que estão me expondo a perigo a toda hora? O que provocou a transformação na vida desse cara? Só pode ser a ressurreição. Só pode ser a aparição. As mulheres, as primeiras testemunhas, são muitas evidências que testemunham a favor da ressurreição. Sim. As mulheres, as primeiras testemunhas, vamos lá, se um relato fosse inventado, eles não teriam colocado as mulheres como as primeiras testemunhas. O testemunho de uma mulher não era aceito no tribunal. Os judeus diziam, é melhor queimar a lei do que dar às mulheres. Aí vai lá, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ambos são unânimes. Todos eles são unânimes em colocar as mulheres como as primeiras testemunhas. Como entender isso? Bom, por mais embaraçoso que seja colocar aqui Maria Madalena como uma das primeiras testemunhas da ressurreição, essa pode estar dizendo a verdade. Ah, mas e as contradições? O evangelho diz que tinha um anjo, outro diz que eram dois. Um diz que a pedra já tinha sido rolada, outro diz que não. Outro diz que era numa determinada hora do dia, outro diz que não, era uma outra determinada hora. Um evangelho diz que um determinado número de mulheres saem correndo cheio de alegria, o outro diz que sai correndo cheio de espanto. E aí, como conciliar? Dr. Michael Martin, um filósofo da Universidade de Boston, como conciliar à luz dessas contradições? Como é possível considerar verídico a história do túmulo vazio? Não, essas aparentes... um livro que eu li, chamado Defesa de Cristo, o autor fala sobre isso, né? Michael Martin é um filósofo e não historiador. Qual é a diferença? O filósofo olha para
aparente contradição como essa, joga o bebê fora junto com a água suja. O historiador não, o historiador olha e diz, bom, eu vejo que há há algo em comum em todas as narrativas, por mais conflitantes que sejam os detalhes que são secundários. Esses detalhes são secundários. O cerne da história não muda. Qual é o cerne da história? O túmulo vazio. Conversa com qualquer advogado, vai para um tribunal e pega 4 testemunhas. Se eles forem idênticos, derem um testemunho idêntico em todas as minúcias, os plágios, sentaram e combinaram o testemunho. Nós temos relatos independentes de que o túmulo está vazio. Então vamos lá. Por que a ressurreição é tão impressionante? Porque a promessa bíblica é que o que Deus fez com Jesus, ele vai fazer com o seu povo. Glória a Deus. Paulo diz assim aos Tessalonicenses: a respeito dos que dormem, não quero que vocês sejam ignorantes, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também. O assim, o que significa o assim também? O mesmo que ele fez com Jesus. Se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, vai trazer seus companheiros que dormem. É por isso que ele diz: vocês não precisam se entristecer como os demais. Né? Uma pergunta, top 10. Se você perguntar pra mim assim, Thiago, top 10 de escatologia, as perguntas que te fazem. Talvez top 3. Nós vamos nos reconhecer na ressurreição? Eu respondo com um sonoro sim. E eu não preciso nem ir muito longe. Você vai para o texto de Tessalonicenses. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, vai trazer seus companheiros que dormem. Nos declaramos por palavra do Senhor isso, nós os vivos, que ficarmos, de modo algum precederemos os que dormem. Os mortos ressuscitam primeiro, nós somos arrebatados por enquanto do Senhor nos ares. Aí o 18 ele diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Peraí, pensa comigo. O que ele disse no 13? A respeito dos que dormem, não quero que vocês sejam ignorantes para não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Por que nós não precisamos nos entristecer como aqueles que não têm esperança? Porque cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também ele vai trazer seus companheiros que dormem. Console uns aos outros com essas palavras. Por que console uns aos outros com essas palavras? Da mesma forma que Deus ressuscitou Jesus, vai ressuscitar o seu povo. A ressurreição é a garantia de reencontro. Se nós não fôssemos nos reconhecer uns aos outros, não seria consolo. O consolo é exatamente porque haverá reencontro. E a ressurreição é a garantia de reencontro. Entende? Nossa, eu nunca tinha parado pra analisar por esse lado. Vontade da carreira aqui. Que isso, cara. Então ele diz: consolem uns aos outros com essas palavras. Por que consolem? Porque a ressurreição é o reencontro. Então, se não fosse haver, né, reconhecer, tudo bem que a gente não tem como responder todas as minúcias, como será o relacionamento, né? Jesus falou que na ressurreição não se casa nem se dão em casamento, Mateus 22. Eu brinco sempre dizendo, aproveita agora. Se quiser casar. Se não quiser casar também é bíblico. Se é solteiro, que se consagra ao Senhor e agradar ao Senhor. Casou, tá dividido entre o Senhor... E o Clara. Clara, glória a Deus. Nossa, eu nunca... Paulo diz: eu queria que vocês fossem como eu sou. Nossa, eu... Então, na ressurreição não se casa, não se dá casamento. Você tem clareza quanto a isso. Agora, relacionamento, pai, mãe, filho, irmão, faço ideia. Aí não tem como. O que garante é que haverá reencontro. Cara, eu tô bobo, cara. Eu tô bobo com a capacidade que você tem de transmitir esse conhecimento. Glória a Deus por isso. É dom de Fantástico. Deus, né? Dom, né? A gente serve uns aos outros com o dom que Deus colocou na vida de cada um, né? Por exemplo, eu não faço nunca o que o Gustavo faria, ou o que o Gustavo faz, né? Eu não faço nunca o que vocês fazem, né? Então, assim, é isso que faz a beleza que é o corpo de Cristo, né? Verdade. E assim, um outro tema que você fala bastante também, você tem até um livro escrito já, é sobre santidade, né, cara? Fala pra gente um pouquinho. Então, eu acredito que a gente erra ao desenvolver nos cristãos uma mentalidade de derrota para o pecado, né? E... A maioria de nós estamos tão programados ao pecado que a gente espera que ele aconteça. Então, a gente nunca se prepara para andar em vitória sobre o pecado. A gente só se prepara para se reerguer após a queda. Eita. Mas nunca para andar em vitória. E aí você vai olhar para a Bíblia e é um tema, infelizmente, que é apresentado de uma forma sombria, né? Ser santo é ser esquisito. Não tem nada disso. Ser santo é a vida que Deus projetou para sua criação. Aos Efésios, Paulo diz:
como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. O contrário disso é que deveria ser anormal. O contrário disso é que está na contramão do que eram as intenções e os propósitos originais de Deus para a criação. Então, o pecado compromete isso. E aí, então, vem Jesus para quê? Qual razão, qual objetivo? Para fazer com que o ser humano, então, entrasse nos trilhos daquilo que é a vontade de Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que é possível viver sem pecar. Alguém que ouve isso fica chocado, né? Por quê? Por que fica chocado? Porque a gente tem a tendência de fazer com que a Bíblia se conforme ao nosso estilo de vida. Então, eu olho para a minha vida e, nossa, estou tão distante do que está escrito que eu acabo fazendo com que a minha experiência fique mais em evidência do que a verdade da Escritura. Quando, na verdade, o caminho deveria ser o contrário. É eu olhar para o meu estilo de vida e falar, peraí, tem uma realidade aqui descrita que eu preciso conformar e me conformar a essa realidade. Vamos lá, se pecar deveria ser o natural, pecar na vida do crente não é o natural. Para vir no crente hoje, nascido de novo, não é natural. João diz assim, aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado, que permanece nele é uma divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus, 1 João 3,9. Filhinhos, 1 João 2,1, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Quantas vezes Paulo falou sobre mortificação da carne? Romanos 8,13, viver segundo a carne, caminhais para a morte, pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, certamente vivereis. Aos Efésios, vos espojeis do velho homem, vos renoveis no espírito do vosso entendimento, vos revistais do novo homem. Aos Colossenses, fazei morrer a vossa natureza terrena. Colossenses 3,5. Aos Tessalonicenses, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Vamos lá. Pedro, sede santos porque eu sou santo. Como assim ser santo como ele é santo? Ele diz, não vos amoldando as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos santos em todo o vosso procedimento. Como é isso na prática? Bom, se eu era um mentiroso antes de Cristo, agora eu falo a verdade. Não tem nada de místico, de sombrio, né? Não, é aquela coisa, é uma mudança de comportamento. A essência da santificação é a mudança de comportamento. Aos Efésios, Paulo diz, depois de ensinar, se despojem do velho homem, se revistam do novo homem. 4:22, 4:24. Ele diz, no verso 25, então, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Somos membros uns dos outros. Não dê lugar ao diabo, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente a que for boa para edificação. O que ele está falando? Mudança de comportamento. O que é santidade? Em sua essência, mudança de comportamento. A pergunta a ser respondida é, por que então meu comportamento pode ser mudado? Por que então eu posso experimentar essa transformação? Número 1, nós não somos mais escravos do pecado. Amém. Aos Romanos, capítulo 6, Paulo diz, recebemos e olha o que a graça fez. 5:2 ele diz que pela fé obtivemos acesso pela fé a esta graça, nela estamos firmes. No 17 ele diz que recebemos a abundância da graça. No 20 ele diz, Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. No 21 ele diz, a fim de que o pecado reinou pela morte, reinasse a graça pela justiça. Olha só. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, onde a graça superabundou, em Adão, por causa do pecado de Adão, o pecado reinou pela morte. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, onde a graça superabundou, o que reina é a graça pela justiça. No capítulo 6, a vida prática do justo. O velho homem foi sepultado junto com Jesus, se ergueu com ele um novo homem para viver uma nova vida. No 11, 12, 13 e 14, o que ele diz? 11, 12, 13 e 14. Não reine o pecado no vosso corpo mortal. Não entregue os membros do seu corpo ao pecado. 14. O pecado não terá domínio sobre vós. Não estás debaixo da lei, sim debaixo da graça. Olha que coisa. O pecado reinou pela morte. Nós não estamos debaixo da lei. Estamos debaixo da graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então o que a graça faz? Não só nos justifica, nos coloca na condição de justos, uma posição correta diante de Deus, comunhão com Deus, mas ela também nos dá ou nos tira da escravidão do pecado. Qual a diferença do justo para o pecador? O justo é escravo do pecado, dominado e governado por ele. O justo domina o pecado. Ele governa o pecado. Quem recebeu a abundância da graça recebeu para reinar em vida. E reinar em vida ali é governar e reinar sobre o pecado. Uma vez que a escravidão
para com o pecado ela não existe mais. Vamos lá, significa então que eu não sou mais tentado? Não, é isso que eu estou dizendo. Porque uma coisa é ser tentado, outra coisa é ceder à tentação. O que é a tentação? É a provocação do desejo, que pode ser controlado. O que é o pecado? É o desejo que não foi controlado. Aí é o pecado. Jesus é tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. É por isso que Hebreus diz que ele é o sumo sacerdote. A gente pode se chegar ao trono da graça, experimentar de graça que nos socorre. É engraçado que você olha para a Bíblia, né? E você tem na escatologia o juízo eterno, a doutrina bíblica do juízo eterno. E trono na Bíblia é juízo. A maioria das ocorrências é juízo. 25:31 fala do juízo das nações, Mateus 25:31. Apocalipse 20:11 fala do juízo do trono branco. Mas Hebreus 4:16 fala de um trono de graça. Uau! O objetivo não é julgar quem dele se aproxima, é oferecer graça para quem é tentado. Quem se assenta nele é alguém que a nossa semelhança foi em todas as coisas tentado, mas sem pecado. Hebreus diz, acheguemos-nos, né? Eu gosto do que o Luciano Subirá diz, ele diz, onde está o trono da graça? Uma oração de distância. Nos acheguemos ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, ele está dizendo que nós vamos experimentar de graça para socorro em ocasião oportuna. Então alguém diz, eu não consigo ficar sem essa prática, eu não consigo me ver livre dessa prática. Consegue. É só você reaprender a viver à luz dessa sua nova condição. Então você tem, por exemplo, na prática, nós não vamos deixar de ser tentados. Até a glorificação do corpo, eu gosto de dizer, libertos, porém vigilantes. Sim. Libertos, fomos libertos da escravidão do pecado. Mas não podemos, né? O fato de termos sido libertos não nos confere o direito de deixar de vigiar. Alguém disse, eu não vou lembrar o nome do autor da frase. Não confere o direito de deixar de vigiar, porque a carne ela não foi ainda transformada. É uma promessa de futura transformação e glorificação da carne. Até que, na vinda do Senhor, o corpo experimente a transformação, a tentação, ela é uma realidade para todos. Se alguém chegar para você e falar, não, eu já passei dessa fase. Mentira. Todos nós tem áreas de fraqueza, de tentação, que vai ter que lidar com ela. Até a transformação e glorificação do corpo. O negócio é que tem muita gente que as pessoas, muitos crentes, infelizmente, que eles flertam com o pecado. Eles deixam aquilo crescer dentro deles, ganhar força dentro deles. Né? E o próprio Tiago fala isso, né? Ninguém vai ser tentado de que é tentado por Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo ninguém tenta. Cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Olha o processo, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então flertou, deixou aquilo... Não, corta o mal pela raiz. A tentação, se aproxima do trono da graça, sem obrigado. Tem graça que me socorre. Graça que me socorre para não ceder à tentação. Eu não sou escravo do pecado, eu não sou escravo do pecado. Tira o foco, né? Mude o foco. Não é vencer a carne na carne, né? É você convicto dessas realidades e experimentar elas, né, na própria... John Bevere fez uma pesquisa, ele ouviu 5.000 cristãos a respeito do que eles pensavam ser a graça de Deus. Dos 5.000 cristãos, 98% associaram, 2%, isso mesmo, 98% associaram a graça de Deus ao perdão dos pecados. Somente 2% sabiam ou associaram a graça, além dos perdão dos pecados, a graça para socorro, a graça que socorre, a graça que nos educa, como Paulo diz a Tito, né? E aí, qual foi o resultado da pesquisa? Que 98% dos cristãos, eles estão tentando vencer o pecado com suas próprias forças, né? Na força do seu próprio braço. E junto com isso está frustração, está condenação. Porque não tem como, né? Aos Coríntios, Paulo diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. A tentação não é insuportável. Juntamente com a tentação, ele vai prover o livramento. Ele não vai permitir que sejais tentados além das vossas forças, né? Então eu não preciso viver aquela vida cristã onde eu estou pronto para me reerguer depois da queda.
Eita. Nossa. Eu posso viver a vida cristã onde a queda nem aconteça. Um experimento, uma determinada prática na vida determinado comportamento pecaminoso, determinado hábito pecaminoso, você pode ficar livre daquilo. Entendendo isso, não sou escravo mais, tem um sumo sacerdote que se compadece de mim. Se cercando de pessoas, que é importante. Tiago fala sobre confessar a culpa uns aos outros. Então, ter pessoas que possam, né, reconhecer, ajudar você, reconhecer que tem fraqueza. 1 semana, 2 semanas, 3, 4, 5. Por exemplo, eu na minha caminhada, eu tinha muito problema com palavrão. Você olha assim e fala, né? Inacreditável. Nunca imaginei isso. Eu xingar os piores palavrões que você nem imaginar na vida. Era pra mim fichinha, normal. A coisa mais normal do mundo. Foi uma área da minha vida que depois que eu converti, Paulo diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe usada ali era a palavra usada para descrever, a palavra grega era uma palavra usada para descrever alimentos estragados, podres. Não sai nenhuma... Porque quando fala em pecado, o pessoal pensa só na área sexual. Na área sexual. Você vai para Gálatas 5, você tem uma lista enorme. Você tem somente 3 mencionados no que diz respeito à área sexual. Aí ele fala de idolatria e feitiçaria, e ele vai falar de pelo menos 8 obras da carne associadas a relacionamento. Mas ele fala de inveja, fala de dissensão, de facção, de ira, bebedice, glutonaria. O camarada não tem problema na área sexual, mas não pode ver comida. Comida governa ele, domina ele. Já almoça pensando no almoço do dia seguinte. Entendeu? Então assim, seja qual for a área de tentação, nós precisamos preparar os crentes para que eles andem em vitória sobre o pecado. Não uma espécie de tropeço recorrente, né? Mas andem em vitória. Quanto tempo você está sem se envolver, sem cair nessa prática? 2 anos, 4, 5, 6 anos. É possível? Bom, se não é possível, fecha a Bíblia então e finge que ela não é a verdade. Incrível. E viva a partir das experiências. Esse é o problema, né? Muitos crentes vivem, como eu disse, eles vivem a partir das experiências deles, do que eles sentem, do que eles acham. Não. Eu usei um exemplo no livro, a abolição da escravatura, da escravidão no Brasil, né? No dia seguinte, vamos lá, 14 ou 13 de maio, no dia seguinte, quantos escravos havia no país? Legalmente falando, nenhum. Um documento garantiu a liberdade. Mas aí, vamos lá, os senhores disseram, estamos arruinados, acabou o nosso domínio sobre eles. Alguém disse, não, esconde a verdade deles, se você esconder a verdade deles, eles continuarão como escravos. Nossa. Não, mas não tem como a gente esconder uma notícia dessa. Então tá, tudo bem, não tem como esconder. Vamos fazer com que eles entendam errado. Um dia eles serão livres, mas não agora. E aí, quantos continuaram escravos, mesmo tendo a libertação garantida? Nossa. Mas um escravo diz, bom, tem um documento garantindo minha liberdade. Eu tenho que agora viver a luz da minha nova condição. Então ele vai reaprender a viver a luz dessa nova condição. Assim é o Evangelho. Satanás tenta esconder a verdade do povo de Deus, ou tenta fazer com que eles entendam errado. Mas tem muita gente que, quando olha para a verdade, considera mais a verdade e faz com que sua vida se conforme àquilo que agora é a sua nova condição. É importante falar disso, né? Para ajudar muita gente, né? Se alguém chegar para você e dizer, não, eu fui liberto. Você já ouviu esse tom? Já. Fui liberto. Só que as pessoas dizem que foram libertas num tom de que nunca mais serão tentadas. E não é verdade. Eu creio que nós somos libertos. Mas isso não significa que eu nunca mais serei tentado naquela área. Não, se não prestar atenção, se não vigiar, não ser sóbrio, vigilante. Né? Paulo diz para os Tessalonicenses não dormir como os demais, vigiar e ser sóbrio. Então, é importante ensinar, colocando esses pingos nos is, num tema que muito crente vive
debaixo de muita condenação, né? Por não conhecer essas verdades. Amém. Rapaz do céu. E aí, crente? A gente fica até sem palavras, né? Nu. Muito bom. Nu. Glória a Deus, cara, pela sua vida. Uma pergunta que me fizeram uma vez foi sobre salvação e santificação. Existe uma coisa sem a outra? Não existe uma coisa sem a outra. Não. Se Você complementa. pelo menos você encontra na Bíblia etapas, né? Vamos falar da santificação. Inicial, progressivo e final. Uhum. Inicial. A Bíblia trata a nossa santificação em termos passados. Santificados em Cristo. Aos Coríntios, Paulo diz: você sabe que injustos não herdarão o reino de Deus. Então ele 6:9, uma lista enorme de comportamento que não tem prática, não tem herança no reino de Deus. Então ele diz: tais fostes alguns de vós, mas vocês foram lavados, santificados. Vocês foram lavados. Lavados, santificados, justificados. Hebreus 10:10. É nessa vontade que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez para sempre. Ele apresenta a santificação em termos que já aconteceu. Fomos em Cristo santificados. Resultado da obra dele. Mas a Bíblia também fala de um aspecto prático, progressivo dessa santificação. Aos Coríntios, Paulo diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Olha que coisa interessante. Pedro diz: sede santos porque eu sou santo. O Senhor diz, né? 1 Pedro 1:13. Como é esse sede santos porque eu sou santo? Não vos amoldando as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos santos em todo o vosso procedimento. O que é a essência, como eu disse agora há pouco? A essência da santificação em seu aspecto progressivo é mudança de comportamento. Paulo aos Tessalonicenses diz: a vontade de Deus é a vossa santificação, que cada um saiba possuir o corpo em santificação e honra. Ele fala em termos que já aconteceu, mas também no aspecto progressivo, prático. E a santificação final, a transformação do nosso corpo. Que, obviamente, com a glorificação e a transformação do corpo, esse corpo não mais estará suscetível ao pecado. Ele é chamado de corpo incorruptível, imortal, de glória, em 1 Coríntios 15. Né? Incorruptibilidade, imortalidade. 1 Coríntios 15, 53, 54. Então, é engraçado você entender, as pessoas não entenderem isso, né? Eu só consigo viver a santificação no seu aspecto prático, progressivo, diário, por causa da santificação inicial. Sim. Porque em Cristo, resultado da sua morte, sepultamento e ressurreição, eu fui liberto da escravidão do pecado. Eu fui santificado, separado para Deus. Uma das traduções para a palavra grega para, por exemplo, 1 Coríntios 1:2, a igreja de Deus que está em Corinto aos santificados. Essa palavra santificado, uma das traduções é livre da culpa do pecado. Palavra grega. Livre da culpa do pecado. Então, nós fomos livres da culpa do pecado. Na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Tem um aspecto prático, progressivo, que é a mudança de comportamento. Até que experimentemos a transformação do corpo. Segura essa aí, crente. Segura essa aí, ó. Você que é salvo, você foi feito para ser santo, cara. Então, pega isso aí. O contrário disso é que é normal. Né? O contrário disso é normal. Que não deveria ser. Que não deveria ser. Não deveria ser normal. Normal para o crente. É lógico que é progressivo, né? Isso está relacionado à forma com que se recebe a palavra, a forma com que dá a ela a primazia, né? Tem gente que entra aqui e sai aqui, né? Uhum. Recebe com alegria, como Jesus ensinou. Recebe com alegria, mas é aquele terreno onde caiu na beira do caminho. E aí veio uma liga e arrebatou a palavra. Outro contexto é entre os espinhos, sufocado pelos cuidados desse mundo. Solo rochoso, não tem raiz. Recebe a palavra, mas aquela palavra não tem raízes. E então, mas a gente também tem um solo fértil, né? A terra boa, onde vai florescer a 30, 60 e assim por um. Amém. Então, do lado de cá tem a forma com que se recebe, a forma com que se coloca em prática, a disposição de dar a palavra a primazia, de colocá-la em prática. Então, colocando a palavra em prática, viveremos aquilo que Deus tem para nós e daremos fruto. Paulo diz assim para Timóteo,
torna-te um padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Aí diz, medita nessas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Eita, olha aí, Olha ó. só, para que os outros vejam progresso em você, Timóteo, medita nessas coisas e nelas ser diligente. Há uma parte nossa nesse, né, de ser diligente, de colocar em prática a palavra, de dar atenção a ela. Pai do céu, cara, aqui Responsabilidade, né? deu passo a passo pra você que quer crescer espiritualmente aí, viver uma vida santa aí e digna daquilo que Cristo fez, né, cara? Muito bom. Muito bom. E aí, Guga? Finalizando. Tá meditando? Ele tá meditando aqui, absorvendo tudo. Cara, glória a Deus, viu? Tem bons livros nessa área, né? Indica pra gente alguns. O seu, em primeiro lugar. Mas eu escrevi baseado em muita gente boa, né? Tem um livro chamado Santificação, um livro, não vou lembrar o nome do autor dele de cabeça, vou precisar consultar aqui os... mas é um dos primeiros livros que eu li sobre o tema. Deixa eu só abrir aqui. É um assunto muito importante que tem se falado muito pouco, né? Trazendo esse peso mesmo, igual o Thiago falou. Sim. Deixa eu ver se vai abrir aqui. Né? Que em muitas igrejas que eu já passei, a santificação era você se separar total do mundo e ser uma espécie de monge dos dias atuais. Esse livro aqui, Santificação, é de Neil e Robert Salz. Não sei se é isso mesmo. Santificação. Esse livro foi um dos primeiros que eu li. Impressionante. O livro do Tony Cook, Graça, o DNA de Deus, Amém. também é impressionante. O próprio livro, né, do pastor Subirá, do Luciano Subirá, A Graça Transformadora, também é maravilhoso. A Kryptonita, de John Bevere, também é maravilhoso. Nesse tema específico, né? São livros maravilhosos. Quem Fica a quiser dica aí, crente. quem quiser ir estudar, correr atrás, são livros maravilhosos. Fica aí. E passa pra gente seu Instagram. Tem uma galera que vai estar só ouvindo, então fala pra gente qual que é. @mfreitastiago. @mfreitastiago. O livro dele é fantástico, cara. Tá o link na bio lá, não tá? Tá lá. Então confere Segue ele lá. lá, pessoal. Conteúdo. Eu tô vai edificar muito a sua vida. Eu tô tentando trabalhar com o YouTube, né? Cara, Mas a moral você tá baixa. tentando? Você tá doido. O YouTube eu não tenho tanta frequência assim, né? Eu preciso ter uma frequência maior no YouTube lá, mas muita coisa que falei tem lá no canal do YouTube. Aí Legal. no Instagram mesmo tem, na bio lá tem o... Seu canal é Thiago Freitas. tem o link lá para o Instagram. Aí aqui na bio aqui tem o link lá para o Instagram, para o YouTube. Segue lá, pessoal. Para casa. Cara, assistam as pregações desse camarada pra você ver. Você que não conhece. É absurdo. Obrigado por isso, Thiago. Uma grande honra. E mais do que isso, obrigado pela humildade, né, cara? Que você sempre teve, né? Esse carinho com a gente, né? Com certeza. Desculpa não ter conseguido vir antes, né? O mês de dezembro é muito corrida Imagina, e a imagina. gente separa um Tranquilo. tempo pra ir pro interior lá e ficar sem fazer nada. Então, não deu certo aí em dezembro, nem o janeiro, mas fevereiro Mas deu deu certo. certo. Glória a Deus. Obrigado Estamos pelo aí. convite, prazer estar com vocês. E a gente ora e crê para que essa obra cresça ainda mais Amém. e alcance mais. A gente não sabe onde a internet vai, É. não tem ideia do que ela é capaz e onde essa mensagem chegar que possa abençoar o corpo de Cristo. Amém. Em nome de Jesus. Tiagão, brigadaço. Obrigado, Agradeço Thiagão. aí meu co-host aqui, Gustavo. Fala as mensagens aí pra galera. Obrigado, pessoal. Obrigado, Thiago. E é isso aí, pessoal. Compartilha isso com todo mundo. Divulgue mesmo, para que essa palavra chegue a muitos corações. Isso aí, galera. Curte, comenta, compartilha com pelo menos 20 pessoas e amo vocês. Até a próxima. Valeu.